Bom, muito obrigado. Eu queria inicialmente cumprimentar a doutora Luciana, que preside esse painel. Quero cumprimentar também o doutor Marcelo Jabu, com quem a gente tem o privilégio de compartilhar essa mesa. Cumprimento os senhores presentes. E, como não poderia deixar de ser, gostaria de registrar aqui também meu agradecimento à FEComércio pela gentileza do convite. Mais uma vez, podemos participar desse evento. Faço esse agradecimento especial ao doutor Marcelo e à doutora Mariel. Para nós é uma satisfação poder comparecer novamente a este seminário. Bom, o tema que me foi proposto, está aí projetado, diz respeito à recente Lei Complementar número 160, editada em 2017, e o convênio dela resultante, o convênio número 190, também de 2017, o convênio regulamentador dessa lei, né, e também, né, por via de consequência, isso acaba rebatendo a nossa resolução local estadual 3166 de 2001. Eu vou propor para os senhores assim, fazer uma brevíssima contextualização histórica. Não é nem por apreço à história, não é mais porque a gente, fazendo essa contextualização, alguns elementos podem ser elucidativos na compreensão de dispositivos dessa lei complementar e do convênio que a regulamentou, né? E nesse sentido eu acredito que podem nos ser úteis, já que o tempo é restrito. Eu estou bastante decidido aqui a melhorar a imagem que eu tenho perante o doutor Marcelo, que é de descumpridor de horários. No último congresso da Abradt, ele presidiu a mesa e de novo eu excedi, sempre alguns minutos, mas assim, hoje eu estou empenhado em melhorar essa imagem, né, e por isso vou tentar ser o mais objetivo possível. Muito bem, o que está em discussão aqui, quando se avalia a Lei Complementar 160 e o convênio regulamentador, é a tão conhecida e já antiga, discutida questão da guerra fiscal, né? Esse convênio busca resolver pelo menos uma faceta desse fenômeno da guerra fiscal, né? Fenômeno que não é recente. Eu sempre pontuo, né, nas oportunidades que tenho, a antiguidade da guerra fiscal, né? A guerra fiscal não é um evento de ICMS, não é um evento que começou com o ICMS. Essa disputa federativa por investimento já se fazia presente desde a época do Imposto sobre Vendas e Consignações. Eu brinco que na genealogia do ICMS, né, o IVC é o avô. O IVC gerou o ICM, que gerou o ICMS. Desde a época do avô já se tinha essa percepção, né? E se dúvida houvesse em relação a esse ponto, basta verificarmos o que diz o artigo 213 do Código Tributário Nacional. O código foi editado em 1966, na época ainda vigorava o ICM, né? Em 1966 exatamente, e esse dispositivo, o artigo 213, já buscava regular, né, a concessão, tentando uniformizar alíquotas entre os diversos estados de uma mesma região geoeconômica, com vistas a tentar mitigar ou resolver, mas ainda que minimamente mitigar a guerra fiscal que já se fazia presente na disputa, né, ainda ao tempo do IVC. Então, ao enfatizar esse aspecto, né, da antiguidade, o que eu quero deixar claro para os senhores se já é um problema que existe desde então e não foi resolvido, nós não estamos diante de um problema trivial, né? Nós não estamos diante de um problema simples, né? Imagina de 1900, só pegando o marco CTN, né, de 66, 67 até hoje, né, quanta água que já não passou debaixo da ponte, quanto regime político que a gente teve, e o problema não foi resolvido. Então não é uma questão singela. Muito bem, embora antigo, né, esse fenômeno da guerra fiscal, essa disputa, né, federativa por investimentos com base em benefício fiscal concedido sem anuência do CONFAS, ou concedido, né, de maneira diferente daquela prevista na Constituição, esse quadro se intensificou nas últimas décadas, né? As razões para isso, já daria uma outra palestra, mas basicamente eu destaco aqui a omissão do governo federal, que a partir de um certo ponto, no final da década de 70, 80, simplesmente abandonou, né, a promoção de políticas nacionais de desenvolvimento regional. E os estados ficaram à mercê, cada um deles tentando fazer uso de suas próprias forças para buscar investimentos, para tentar reduzir desigualdades socioeconômicas regionais. A razão da intensificação, a razão básica é esta, dentre outras, né, associadas a defeitos estruturais do ICMS, que também não é o caso aqui a gente abordar por falta de tempo. Mas o fato é que, nessas últimas décadas, o fenômeno de briga entre estados por investimentos, com base no ICMS, em benefícios fiscais do ICMS, foi intensificado na medida em que um estado agia, os estados vizinhos reagiam, né, naquela lógica de ação e reação, mas aqui a guerra fiscal violou também a terceira lei de Newton.
na terceira lei de Newton na física, na mecânica, a ação e reação. A reação é sempre de mesma intensidade da ação, né, embora em sentido contrário, é uma grandeza vetorial, a gente vai lembrar, né, mas há uma igualdade, né, de intensidade entre a ação e a reação. Aqui não. Aqui, geralmente, ante uma ação de um Estado, né, em busca de atração de investimento, de retirada de investimento de uma outra unidade federada para o seu território, a reação, via de regra, era até mais intensa do que a ação. Né? Porque a lógica é, o Estado que se via vitimado, falar, bom, eu vou reagir para não perder o meu contribuinte, mas já que eu tenho o mesmo instrumento que o meu vizinho, agora eu é que quero atrair o contribuinte que está no território dele, eu quero trazer para o meu. E essa sequência de ações e reações levou a essa intensificação que nós mencionamos. Qual que é o passo seguinte, né, nessa brevíssima síntese que eu estou fazendo? Ante tantas ações e reações, ante tantas autuações fiscais relativas a benefícios fiscais concedidos em matéria de CMS, a judicialização foi crescente. Né? O Supremo Tribunal Federal ficou empanturrado de ações diretas de inconstitucionalidade. Um Estado, né, eventualmente, já teve casos, inclusive envolvendo Minas Gerais, né, em que um determinado Estado editou um benefício sem amparo do convênio. O Estado de Minas Gerais, por legislação local, editou uma contramedida, chamava contramedida de guerra. Eu estava lá na época, né, e o governador da época, o secretário da época, nos encomendava, olha, providencia nesse fim de semana uma contramedida contra essa medida, de modo a evitar a perda de investimento, de empresa, de empregos aqui em Minas Gerais. Então, eventualmente, nós editávamos, nós concebíamos essa contramedida, ela era publicada, na sequência, o Estado que havia editado a medida original entrava com uma ADIM contra a nossa contramedida. Nós entrávamos numa ADIM contra a medida dele. E por aí, vocês imaginam isso numa escala nacional. Né? Ante tantas ações, né? Em 2012, eu estou fazendo um resumo super sintético, mas é por restrições de tempo. Mas em 2012, o Supremo Tribunal Federal, até na pessoa do ministro Gilmar Mendes, chegou a cogitar a possibilidade de editar uma súmula vinculante pertinente ao tema, declarando, né, ser inconstitucional a concessão de benefícios fiscais ou financeiros fiscais em matéria de CMS sem anuência do CONFAS. Este era o quadro, né, que se avizinhava. Nós chegamos aqui até esse momento em 2012. Essa proposta de súmula vinculante foi em 2012. Nessa época, inclusive, não se cogitava de modulação de efeitos, né, nas decisões relativas à guerra fiscal, e muito menos modulação de efeitos em relação à proposta de súmula vinculante. Então, o quadro que se formava na época era o risco da edição de uma súmula vinculante que cortaria abruptamente todos os benefícios fiscais concedidos irregularmente, e, mais do que isso, determinaria a autuação, a constituição do crédito tributário dos últimos 5 anos em relação aos benefícios, e, volto a dizer, irregularmente concedidos sem anuência do CONFAS. Eu não sei se os senhores têm noção do tamanho do problema para a economia se isso ocorresse de modo abrupto. Né? Eu sempre que posso, ressalto, sou um franco adversário da concessão, dessa autofagia que marcou o ICMS nos últimos anos. Né? Não tem nada contra a concessão de benefício fiscal, desde que feita segundo o rito constitucional, da forma como vem sendo tratado nas últimas décadas, é autofágica, né? Mas, mesmo tendo essa posição, sou o primeiro a ressaltar que não se faz um corte abrupto, né, senão com grande custo econômico. Né, custo que, penso eu, nós não temos condição de suportar. Né. Imagina, é um problema que vem há décadas, desde a época do IVC, eu pontuei isso aqui, né, que atingiu, né, praticamente todas as cadeias, né, as cadeias produtivas, né, a capilaridade é total, você não pode chegar e simplesmente da noite para o dia corta e exige o crédito dos últimos 5 anos. Então, mas ante essa ameaça, né, e a partir de 2012, que foi exatamente esse período em que eu fui para o Ministério da Fazenda, houve um esforço concentrado de governo federal, governos estaduais, contribuintes, alguns contribuintes inclusive, no intuito de tentar fazer esse equacionamento do problema da guerra fiscal. Não é uma coisa simples, não é uma questão trivial. Né? Nós sentamos à mesa, eu sempre destaco esse ponto. O CONFAS se reúne 4 vezes por ano, reuniões presenciais ordinárias, 4 vezes por ano. No período 2012 a 2015, foram mais de 30 reuniões presenciais com todos os 27 secretários de Fazenda, eventualmente alguns governadores, com o ministro da Fazenda ou com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, na busca desse esforço. Né? E tanto não é uma coisa simples que, ao final disso aí, não resultou o objetivo que era a reforma do ICMS.
Mas só para se ter uma ideia de que, nesse período, né, ante essas ameaças de súmula vinculante, inclusive, eu projetei ali, desculpe, algumas normas que foram produzidas ou propostas nessa época. Por exemplo, a resolução número 13 do Senado Federal foi editada para fazer face à chamada Guerra dos Portos, né, concessão de benefício fiscal para produto estrangeiro. Né. Além disso, foi editada no final de 2012 a medida provisória 599, que propunha a reforma estrutural do ICMS, ou pelo menos o primeiro passo para isso. Além disso, o projeto de resolução 01/2013 é um projeto de resolução que declinava as alíquotas interestaduais, jogando a tributação do ICMS para o destino, e não, hoje em dia, como é dividido origem e destino. O projeto de lei complementar 238, que flexibilizava o quórum do CONFAS para a aprovação do chamado convênio de convalidação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse termo convalidação inadequado, mas comumente conhecido como convênio de convalidação. Já em 2012, eu escrevi esse projeto de lei complementar, e a presidente, na época, Dilma Rousseff, mandou, foi no Diário Oficial do dia 28 de dezembro de 2012. Foi o conjunto, projeto de resolução, medida provisória 599, projeto de lei complementar. O que se buscava era exatamente flexibilizar o quórum do CONFAS para fins de aprovação desse tal convênio, aliado à reforma do ICMS. E, por fim, toda essa carta de intenções veio a ser consolidada no convênio 70, né, que foi aprovado pelo CONFAS em 2014, mas que era, volto a dizer, uma mera carta de intenções. Bom, feito esse brevíssimo contexto histórico, vamos passar agora a abordar propriamente a lei complementar que foi editada em 2017. Eu não vou ficar cansando os senhores reproduzindo a lei inteira, mas um ou outro artigo eu acho que é importante, né? Esse artigo 1º, né, da lei complementar trata, né, determina, né, que mediante convênio os estados poderão, conceder remissão desses créditos tributários que foram constituídos em face dos benefícios da guerra fiscal, dos benefícios regularmente concedidos. E mais que isso, a lei prevê também a possibilidade de, mediante convênio, os estados reinstituírem esses benefícios, só que agora licitamente, diferentemente do que aconteceu no quadro anterior. Uma primeira observação. É muito comum, a gente ouve até a imprensa falar, finalmente foi aprovado o convênio de convalidação. Juridicamente falando, isso é um absurdo total, né? Uma vez assentado que aquela prática é inconstitucional, não se tem notícia de um convênio do CONFAS que torna o que era inconstitucional, constitucional. Então, absolutamente não existe convalidação. É impressionante a frequência, quando a gente ouve essa discussão, eu já me insurgia contra isso quando estava no Ministério, e falava, não, seja no Senado, na Câmara, os parlamentares, não, porque o senador não tem convalidação. Né? Já houve, né, em casos anteriores, a convalidação de uma lei inconstitucional por uma emenda constitucional. Vou dar um exemplo aqui, aquela discussão de PIS/COFINS, base de cálculo. Faturamento, receita bruta, a Constituição falava só faturamento, a lei ordinária falava receita bruta, sobreveio a emenda 2098, mudando a Constituição, falando receita ou faturamento. Esse é um caso clássico de emenda constitucional convalidando ou legalizando, né, uma lei que estava em desconformidade com a Constituição. Aqui, cogitar de convalidação aqui é um absurdo. É um convênio, uma lei complementar que acerta um vício constitucional? Não, evidentemente que não. Aqui, a técnica usada, e a técnica faz toda a diferença, é a seguinte, olha, reconhecemos a validade, né, a inconstitucionalidade dos benefícios e, portanto, a correção das autuações fiscais pertinentes a esses benefícios. Mas, dentro de uma competência que é do CONFAS, que é dos estados, concede remissão dos créditos tributários. Ninguém concede remissão para aquilo que não existe. Né? A remissão é para um crédito tributário existente. Né? Que não fosse a remissão, seria exigível. Né? Então, a técnica é, concede-se a remissão, resolve-se, portanto, esse passado. E, para não haver o corte abrupto, faz-se a reinstituição desses benefícios por prazos variados, eu vou abordar mais adiante. Então, essa primeira ressalva é importante porque pode parecer um mero tecnicismo, mas realmente ofende, né, a nossa lógica jurídica cogitar de um convênio que convalide a Constituição da República. Não é exatamente esse o caso. Aqui, senhores, assim, fazendo essa mesma ponderação em outros locais, já me disseram, mas o efeito prático é o mesmo. Bom, se a gente for por esse critério, né, pensar bem, em relação à propriedade de uma coisa, quem tem essa coisa furtada,
quem a perde numa pena de perdimento, ou quem é vítima de quem é sujeito a uma tributação e também perde a propriedade, é a mesma coisa, você perdeu a propriedade do mesmo jeito, mas há uma diferença entre furto, pena de perdimento e tributação. Né? A diferença é a mesma que há entre legalidade e ilegalidade, constitucionalidade e inconstitucionalidade, então não é exatamente uma questão de só menos importância. Muito bem, antes da gente abordar outros aspectos, né, relativos a essa lei, o principal é isso, a lei concedeu uma remissão ampla e restrita em relação a todos os benefícios concedidos irregularmente, até a data de 8 de agosto de 2017, nós vamos ver que tem até uma possibilidade de exceder isso aí, e admitiu também a restituição desses benefícios, veremos em que condições logo a seguir. Mas o convênio, eu vou intercalar aqui dispositivos da lei e do convênio, porque há uma certa repetição, óbvia, né, o convênio veio regulamentar, foi editado em face dessa lei, né, mas eu vou fazer um passeio hora por um, hora por outra. Essas próximas telas eu coloquei só para mostrar para os senhores o quão criativos são os estados na hora de conceder benefício fiscal. Os próprios estados reunidos no CONFAS, na hora de escrever o convênio, falaram, olha, para fins do disposto neste convênio, os benefícios fiscais correspondem às seguintes espécies. Aí vamos lá. Isenção, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito outorgado ou crédito presumido, dedução do imposto apurado, dispensa do pagamento, dilação do prazo de pagamento, antecipação do prazo para apropriação de crédito. Isso tudo são mecanismos de conceder benefício. Financiamento do imposto, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, e a lista continua. Parcelamento em prazo superior àquele admitido pelas normas conveniais de regência da matéria, e como se não bastasse, depois dessa lista longa, com medo de ter ficado alguma coisa de fora, outro benefício ou incentivo, sob qualquer forma, condição ou denominação, do qual resulte direto ou indiretamente, exoneração, dispensa, redução. Ou seja, além de fazer uma lista longa com 16 modalidades, deixaram uma janela aberta, sabedores que são, que vai aparecer coisa que não se encaixa, pasmem, nesse rol tão extenso, tamanha a criatividade, né, na hora de disciplinar essa matéria. Mas feito esse breve registro, né, essa breve homenagem à criatividade dos estados, eu vou abordar as questões mais específicas relativas à norma. Bom, tal como fora proposto no projeto de lei número 238, né, eu fiz referência a isso exatamente porque essa lei que saiu não brotou do nada, não. Ela tem uma história por trás disso. Tá? Foi prevista, né, a possibilidade, né, de se flexibilizar, vamos dizer assim, a regra que é o quórum por unanimidade aplicável nas deliberações do CONFAS sobre o benefício fiscal. Né? Qualquer proposta que implique em desoneração, estou falando de desoneração lato sensu, né, pela Lei Complementar 24, requer a unanimidade dos votos no CONFAS. Imaginando alguma dificuldade para aprovar esse convênio, né, o legislador falou, para fins deste convênio que vai acertar o passado, regularizar o passado, né, o quórum fica reduzido para 2/3 das unidades federadas, observado o mínimo de 1/3 das unidades de cada região. Esse quórum é exatamente o mesmo que estava naquele projeto de lei de 2012 e 2013. É uma observação rápida a respeito da questão do quórum, e aqui eu vou fazer uma homenagem ao professor Marcelo. Pois é, aquele nosso que ele falou por causa do 1994. Né? Pois é. Muito bem. Essa questão do quórum é muito discutida. Né? Questiona-se muito por que o CONFAS só delibera por unanimidade. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que deliberações, propostas, né, de desoneração em matéria de CMS tem um grande potencial de repercutir nas finanças de outro Estado. Então, a lei complementar, a meu ver, sabiamente exige essa unanimidade. E a homenagem ao professor Marcelo, porque recentemente ele escreveu um trabalho sobre a tributação de consumo na União Europeia, lá pela Isabela Hendrick, brilhante, excelente, um dos melhores resumos sobre tributação de consumo na União Europeia. Ele enfatiza, inclusive, que lá também, em matéria de fiscalidade, né, entre os 28 nações que integram a União Europeia, deliberar sobre o IVA, né, sobre questões tributárias, só com quórum unânime. Exatamente porque há essa repercussão. Então, a unanimidade não é uma jabuticaba, não é uma coisa injustificável. Tem uma razão de ser, tanto assim que prevalece até no âmbito da União Europeia. Né?
Exatamente, exatamente. É porque também o doutor Marcelo lembra, volta e meia já foi oposto ao argumento, não, isso é coisa típica da ditadura militar, porque a lei complementar é de 1975, a 24. Né? Não, neste ponto, penso eu que não tem nenhum resquício de autoritarismo, a razão é outra. Né? Muito bem. Admitida a flexibilização desse quórum para fim de aprovação do convênio, né, o convênio prevê condições. Basicamente, os estados vão ter que publicar. E aí, finalmente, vai ser aberta a caixa preta dos benefícios fiscais, como é popularmente conhecido essa questão. Os estados vão publicar nos respectivos diários oficiais, né, os atos normativos com base nos atos normativos locais, evidentemente, não é convênio, porque nós estamos falando aqui do que não foi posto à apreciação do CONFAS. Né? Vão publicar, ou devem publicar, né, nos seus respectivos diários oficiais, os atos normativos, e mais do que isso, devem também registrar e depositar na Secretaria Executiva do CONFAS os atos concessivos desses benefícios fiscais. Para quê? Segundo a lei, para que eles sejam publicados, eu coloquei entre aspas, intencionalmente, no Portal Nacional da Transparência Tributária, um nome muito bonito, mas que de portal tem pouco, de nacional muito pouco, de transparência quase nada. Tá? Então, assim, por quê? Segundo a cláusula 7ª, se não me falha a memória, do convênio 190, né, a este portal só terão acesso as administrações tributárias estaduais, tá, né, e do Distrito Federal. Né? Ou seja, para aqueles que, como eu, né, anseiam um dia por ver um portal da transparência dos benefícios fiscais, o que é isso? Né? É um local onde a sociedade possa ter acesso àquilo que está sendo renunciado, ao recurso que deixa de entrar no Tesouro. Senhores, depois que entra no Tesouro, é uma maravilha, é controlado, tem sistemas, tem Ministério Público, então, há realmente, né, sistemas informatizados efetivos de controle. Né? Mas, infelizmente, né, em relação ao que deixa de entrar, nós não temos informação. Né? E houvesse um portal efetivamente nacional, e mais do que isso, efetivamente transparente, qualquer cidadão poderia ter acesso, né, ter conhecimento. Né? Olha, está sendo renunciado X milhões ou bilhões de reais neste setor ou naquele, né, para que a sociedade possa se manifestar. Concorda ou não concorda com isso? A cada discussão do orçamento, dadas as restrições orçamentárias que a gente lida diuturnamente, é importante, seria importante, né, pesar. Bom, eu estou provendo aqui tal recurso para a saúde, tal para a educação e tal estou abrindo mão para o setor tal. Justifica-se? Né? Essa renúncia é justificada? Fosse esse um portal nacional de transparência tributária, seria uma oportunidade muito boa para abrir essas informações. Mas, infelizmente, o portal não chega a tanto, não foi para isso que ele foi concebido. Né? Esperamos que isso possamos evoluir, né, em um momento futuro. Aqui é só um dado mais objetivo. O convênio também definiu as datas, né, até as datas limites para tanto a publicação nos diários oficiais, quanto para o registro, né, na Secretaria Executiva do CONFAS e no portal. São aqueles dados ali em cima, 29 de março, 30 de setembro. Né, e há uma previsão de, excepcionalmente, admitir, né, por uma votação por maioria simples, que esse prazo se estenda até 28 de dezembro em relação a um ou outro caso específico. Mas, se tudo correr como programado, né, em poucos dias teremos nos diários oficiais dos estados, até o dia 29 de março, aberta, né, o rol de benefícios que foram concedidos ao longo dos anos, né, no âmbito dessa guerra fiscal. Com referência à tal reinstituição dos benefícios, lembra que nós falamos que houve uma remissão, um perdão, né, de créditos tributários, constituídos ou não, né, todo esse passivo tributário foi totalmente apagado, né, através dessa remissão. Ou melhor, será se somente se os estados abrirem essas informações. É condição que os estados, né, entreguem, publiquem esses benefícios, para que, em relação aos benefícios publicados, haja essa remissão ampla, geral e restrita, referida na lei complementar. Mas, uma vez remitido, né, o passado, esses mesmos benefícios podem ser reinstituídos nos prazos ali resumidos. Eu vou chamar a atenção só para o que eu, pessoalmente, uma preocupação que eu tenho, né? E já tinha, porque isso tudo já vem do Convênio 70 de 2014, não houve muita inovação aqui, não. Naquela oportunidade, no CONFAS e no Ministério, eu me senti no dever de alertar que há um potencial de problema grande em algumas questões aqui.
Por exemplo, eu até ponho a apreciação dos senhores. Olha lá, vou dar um exemplo. Olha, em relação àquele item, o primeiro lá, cuja autorização vai até 2032. O benefício pode ser estendido até 2032. Né? Tá lá, investimento em infraestrutura portuária ou aeroportuária. Ok. Olha, por gentileza, o item de baixo. Manutenção ou incremento das atividades portuária e aeroportuária. Há aí uma diferença de 7 anos. 7 anos, um benefício que pode ser uma renúncia total de imposto. Penso eu, que pode haver alguma discussão e um Estado entende, não, o seu benefício ele está no item 2 ali, só pode ir até 2025. A resposta, não, esse benefício é de fomento. Não é fomento, não é só manutenção, é só incremento. Olha a diferença entre fomento e incremento. Eles estão em itens separados e, a separá-los, tem 7 anos de benefício fiscal. Quer dizer, há um potencial de problema. Né? Do mesmo modo, produtos agropecuários, tá lá, fomento de atividade agropecuária. Qualquer benefício que visava fomentar a atividade agropecuária vai até 2032. Mas benefícios relativos a operações com produtos agropecuários, só até 2020. Já são 12 anos de diferença. Tende a haver alguma discussão. Né? Mas até o próprio convênio, sabedor dessa possibilidade, admite, previu, né, uma forma de resolução dessa contenda, que vai ficar o próprio Confasa que vai deliberar, né, ouvido os estados envolvidos, e vai dizer quem é que tem razão, onde é que se enquadra o benefício dessa tipologia que está aí colocada. Muito bem. Aqui é rápido, né, não é nada muito, não tem muita discussão, só para lembrar que esses benefícios que estão sendo reinstituídos, o Estado não é obrigado a reinstituir até 2032 ou até 2020. Ele pode, inclusive, revogar esse benefício. Ele pode reduzir o alcance do benefício, né? Ele pode modificar o benefício. O que não pode o que não é razoável é que essa modificação, segundo a legislação, ela não pode resultar num incremento do benefício. Né? Os benefícios que estão vigentes, né, eles podem ser reduzidos ou até extintos, não ampliados, né? Por ocasião dessa reinstituição. Muito bem. Aqui eu vou abordar agora, já estou encaminhando para o fim, uma cláusula que duas cláusulas bastante controversas. Né? A legislação prevê, e eu até vou explicar, não vou me furtar a me posicionar aqui não. A legislação prevê que, no âmbito desse acerto do passado que está sendo feito por essa lei complementar e pelo convênio, que é possível que estender benefícios fiscais para contribuintes que não tinham benefício, no mesmo estado ou até na mesma região geoeconômica. Aí, na hora vem o discurso, mas acaba que a guerra fiscal vai aumentar, porque, imagina só, nós todos aqui dividimos o mesmo mercado. Digamos que só vocês dois, doutor José, o colega, é que tem o benefício. A partir do momento em que essa caixa preta for aberta, todos saberão que há algum tempo esses dois contribuintes dispõem de uma condição concorrencial muito mais favorecida que todos os demais, né? E a lógica do que previdiu isso na época, as discussões lá no Ministério, foram os próprios secretários, inclusive alguns governadores falavam comigo e com o ministro o seguinte: olha, eu não tenho condição de, a partir do momento em que eu vou abrir a caixa preta, a partir do momento em que eu vou publicar quais são os benefícios e quem são os favorecidos, como é que eu vou olhar para o concorrente que não tem isso, à luz do princípio da livre concorrência, realmente complicado. Você fala, olha, além de confessar que um tinha e outro não, embora dividissem o mesmo mercado, é possível que esse que tem agora tenha uma sobrevida de 15 anos. Como é que eu vou chegar para o que não tem e concorre o mercado, né, no mesmo mercado, e falar, olha, você que já vem tendo essa dificuldade concorrencial já há anos, prepare, durante mais 15 anos ele vai ter e você não. É essa a lógica, para evitar esse cartório em termos de benefício tributário, essa é a lógica que se cogitou das chamadas cláusulas de adesão e de cola. Né? Então, esse aqui é o princípio reitor especificamente dessas duas normas. Né? Isso pode resultar numa ampliação? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Né? Se só os dois tinham e nós outros não tínhamos, né? Agora, todos podem, né? O Estado pode, não é uma ordem não. E muito provavelmente fará. Vai estender a todos os demais concorrentes daquele mesmo mercado. É uma ampliação? É. Agora eu pergunto, ou se faz essa ampliação, ou se viola, né, ou se continua a violar a Constituição no que diz respeito à livre concorrência.
é essa a situação, criando, né, um diferencial concorrencial de índole tributária injustificável, que premia um em desfavor dos demais. Essa é a situação e essa foi a lógica, né, que presidiu esse dispositivo. Muito bem. A nova lei, ela prevê também novas sanções. Eu vou pular um pouquinho, que tem um quadro resumo aqui mais adiante, que eu acho que é mais prático. A lei atual, né, a lei complementar 24 de 1975, que ela é atual desde 75, né, ela prevê aquelas sanções em relação a um determinado benefício editado sem anuência do CONFAS. Basicamente, a nulidade do ato, a ineficácia do crédito, a exigibilidade do imposto. É possível, segundo o parágrafo único desse artigo 8º, né, que essas sanções, as sanções que eu me referi, possam ser acrescidas ainda uma presunção de irregularidade das contas do ente que editou o benefício, né, suspensão dos pagamentos da cota do fundo de participação e do fundo especial. Esse fundo especial referido ali, como é a lei complementar 24 de 75, né, se reportava uma outra Constituição, aquela referência ali é os imposto único sobre combustíveis, imposto único sobre minerais. Ou seja, o código, o CTN dizia o seguinte, olha, é possível que o Estado que concedeu o benefício perca fundo de participação e a participação que tem na receita do imposto único de minerais, imposto único de combustíveis, coisa que não existe mais. Mas tudo bem, esse é o quadro que vigorou desde sempre e que a gente constatou e não assustou ninguém, né, e nunca foi aplicado. E agora propõe-se, né, acrescer a essas penalidades um impedimento para que o ente não possa receber transferências voluntárias, obter garantia, né, em financiamentos por parte de outro ente, basicamente a União, né, e contratar operações de crédito. Tudo bem, busca-se aqui avançar um pouco mais no quesito das sanções para evitar que os Estados voltem a conceder benefícios em desacordo com a Constituição. Eu só pontuo o seguinte, o legislador em matéria de ISS foi bem mais agressivo, né? Foi editada em 2016 a Lei Complementar 157, que dispõe sobre o ISS, e lá está dito que aquele município, né, que conceder um benefício qualquer de um modo que a alíquota do ISS resulte num montante inferior ao mínimo, 2%, primeiro, isso há um novo tipo na Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, criaram o artigo 10A especificamente para isso. A lei complementar, ela alterou a 8429, criou um artigo 10A, prevendo inclusive sanções para o administrador. Governador, secretário da Fazenda, quem quer que tenha concedido o benefício, que vai da perda da função pública, perda do direito político de 5 a 8 anos, e a obrigação de indenizar o município em até o triplo do valor do benefício concedido. Então, uma norma bem mais contundente do que essa, né, veiculada recentemente. Muito bem, já concluindo, a reflexão que a gente tem que fazer, basicamente, eu tentei resumir, o tempo é curto, mas assim, os pontos principais dessa lei. A reflexão que eu acho que há de ser feita é a seguinte, e eu tenho feito toda a oportunidade que tenho, fiz inclusive no último evento da ABRADET, a pergunta que eu faço é a seguinte: durante décadas, a Constituição sempre determinou, né, que a concessão de benefícios fosse feita segundo determinado rito previsto na Lei Complementar 24, CONFAS, unanimidade e tal. A Constituição foi olimpicamente ignorada durante décadas. A pergunta que se faz é razoável supor que Estados que durante décadas desprezaram um comando constitucional, a despeito das ADIMs, a despeito da ameaça de súmula vinculante, agora vão ficar assustados e não vão querer descumprir um convênio? Essa é a pergunta que eu me faço. E aí, a questão é, então, o que faltou? Ora, o que foi proposto, eu talvez influenciado muito provavelmente pelo fato de ter participado dessa proposição, né, o nosso diagnóstico era realmente importante acertar o passado. É o que eu falei com os senhores, não dá para fazer um corte abrupto. Não se faz, isso não é uma atitude responsável, né, de nenhum gestor querer fazer um corte abrupto e levar a economia para o abismo. Por mais que a gente você possa não concordar com essa ordem de coisas, tal como foram concebidos os benefícios, não se faz isso, senão com um dano muito grande para a economia. Ok, essa é uma questão. Então, acerta-se o passado. Mas ficaremos no passado? E o futuro? Né? O que poderia ser feito de diferente para evitar que esse quadro volte a se estabelecer novamente, como já ocorreu?
quem quiser, eu estou sempre lembrando também, doutor Marcelo, o artigo 12 da Lei Complementar 24, de 1975. Sabe o que ele fez? Ele fez uma convalidação do passado de benefício do IVC. Sabe com que coro? 2/3. Então, nada é novo nessa vida. Então, a pergunta é, ora, se isso já foi feito em 1975, em relação aos benefícios anteriores, né, ou benefícios concedidos até então, e não funcionou, será que é razoável supor que agora vai? Porque agora, da noite para o dia, quem não cumprir a Constituição está num apreço danado ao convênio. É difícil supor uma questão dessa. Então, o que poderia ser feito? Poderia ter sido, e era essa a proposta original, que esse acerto do passado viesse concomitantemente com uma reforma estrutural do ICMS. Tirar do ICMS o combustível que gerou anos e anos de guerra fiscal. A começar do princípio de origem e destino. O ICMS é um imposto sobre consumo. O ICMS tem que deixar de ser o imposto interestadual sobre a produção e assumir sua vocação de imposto estadual sobre o consumo, não interestadual sobre a produção. A receita tem que ir para onde está o consumo, tirando essa margem, que é a margem utilizada majoritariamente na concessão de benefícios. Não foi feito, né? Ficamos só no acerto do passado. Evidentemente, ninguém deseja que a coisa não se resolva. O desejo é que se resolva, que os estados doravante, né, passem a agir dentro da institucionalidade. É isso que nos faz um Estado de direito. É agir de acordo com as normas constitucionais. Né? A começar do exemplo dos próprios Estados. Então, claro que nós desejamos isso, mas tememos que, não tendo sido atacada a causa primeira da guerra fiscal, que são as causas, né, que são os defeitos estruturais do ICMS, a gente continue, né, com uma solução parcial. É verdade que eu brincava na época e continuo a pensar assim. Por tradição, nós não gostamos de resolver nada rápido aqui no Brasil. Né? Ou nem resolver. Daqui a poucos meses, nós vamos estar comemorando 130 anos da abolição da escravatura. Eu dou esse exemplo, né? esse fato como exemplo. Olha o caminho que nós seguimos. Em 1850, aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que vedou, né, proibiu o tráfico negreiro. 20 e tantos anos depois, ventre livre. Mas não sei quantos anos depois, sexagenário. Em 1888, aí chegamos na nossa Lei Áurea. Foram 38 anos, da Lei Eusébio de Queiroz até a Lei Áurea. Então, quer dizer, a gente nós gostamos de fazer passo a passo. Eu valorizo muito o primeiro passo. Tá? Não fosse a Eusébio de Queiroz, podíamos ter demorado mais ainda até chegar na nossa Lei Áurea. Né? Essa pode ser a nossa Eusébio de Queiroz em relação à reforma do sistema tributário. Mas tenho certeza, não passa de um Eusébio de Queiroz, por enquanto. Muito obrigado. Obrigada, doutor Manuel Júnior. Parabéns pela sua exposição, como sempre, muito clara, muito didática. Eu confesso que não estava tão pessimista quanto você, quanto ao futuro, justamente em função desse esforço dos estados, que já vem de algum tempo. Imaginava que a gente poderia ter alguma melhora, mas concordo que é difícil. Vamos aguardar os próximos capítulos.